que o prazo para o ficou dia, tá aqui para cima, quer ver? Ficou dia 22/3, e o memorial, que é o trabalho final, até 30/3, ok? São 2 fóruns. Que o fórum é muito fácil, né, gente? É só dar sua opinião. Então, assim, é muito fácil. É só mesmo para constar se as pessoas estão acessando o Moodle, se elas estão envolvidas com a disciplina de alguma forma, né? Mas não é nada demais. Você faz isso numa sentada aí, 15 minutos para cada fórum, você resolve. Agora, como é que fala? O memorial, ele demanda um pouco mais de atenção, tá bom? Porque aí, o que eu queria de vocês? Eu queria que vocês fizessem uma coisa mais tinha, né? Que vocês digitassem, que vocês colocassem capa, que vocês fizessem bem formatado, né? Apesar de que é uma escrita livre, então você pode escrever em primeira pessoa, por exemplo, né? Eu penso que a aula da professora no dia tal, 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 falou disso e disso e disso, e eu achei interessante aquele ponto que ela falou disso, pronto. Você pode escrever em primeira pessoa porque é uma escrita criativa, é diferente de uma escrita acadêmica, tá bom? Então vamos lá. Professor, boa noite. O fórum eu posso ser mais direto, então? Pode. Pegar e só pontuar os pontos principais, aquilo que eu entendi. Isso. Você pode ser mais pontual, não precisa se preocupar tanto com a escrita culta, né, com a escrita muito elaborada, são comentários mesmo. Tentem pensar, como vocês estão fazendo licenciatura, uma coisa que seria boa para mim também, não só para vocês, é vocês darem algum retorno do tipo, eu gostei dessa metodologia, já essa eu já não achei tão legal. Vocês podem dar umas opiniões também, que é bom que a gente troque ideia, tá? Ok. Eu resumi aqui, estou fazendo um mesclado para poder colocar um resumo da matéria. Se eu fosse aluna minha nessa matéria, eu ia anotando desordenadamente as ideias, porque aí a hora que eu sentasse na frente do computador, eu saberia mais ou menos conectar, né? Às vezes eu teria que voltar num vídeo e assistir novamente, mas, enfim, eu já teria um norte, sabe? É igual você estar assistindo a aula de professor que passa slide, que é aquela chatura, né? Você vai anotando uma coisa ou outra, depois você conecta as ideias, ok? Então, vamos lá. Vou retomar um pouquinho a aula passada. Para quem não estava aqui é legal, e para quem estava também é bom. A gente falou nas 2 primeiras aulas de filosofia clássica e filosofia platônica, socrático-platônica. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu pulei Aristóteles, né? E eu pulei Aristóteles porque, de alguma maneira, é um autor muito complexo para eu falar em 50 minutos, então eu não conseguiria, talvez, fazer essa elaboração para vocês em 50 minutos, e também porque eu acredito que, no que diz respeito à filosofia da educação, né, a filosofia helenística ela é mais significativa, tá? Então, vamos só retomar. Aquele contexto bélico, histórico, de guerra, né, e a morte do Alexandre o Grande, que é em 323. Então, vocês podem anotar aí nos seus cadernos que 323 é o ano da morte de Alexandre o Grande, e, portanto, a gente pode dizer que é o ano que marca o início, claro que não é um início pontual, objetivo, mas a gente pode dizer que é o fim do período clássico e início do período helenístico, tá? Então, anotem aí, 323 antes de Cristo. Essa é uma data importante para nós. E é importante não é só porque começa a filosofia helenística, mas vamos lembrar da aula passada, a gente não tem mais um império romano e cidades, um império ateniense, um império grego, e cidades como Atenas, por exemplo, perdem a soberania para Roma. Então, o que nós temos a partir de 323 é Império Romano, né, comandando aquelas cidades. E como você tem esse cerceamento da liberdade política, né, uma proibição de que as pessoas falassem em determinados assuntos, que as pessoas abordassem questões políticas, questões da cidade, então a gente tem um deslocamento do questionamento filosófico, né, do âmbito cívico para o âmbito subjetivo. Então, questões como, por exemplo, o que é a felicidade? Não é que essas questões não eram postas antes. Platão já se perguntou isso, né, os filósofos pré-socráticos provavelmente se perguntavam, Aristóteles se perguntou isso, inclusive Aristóteles escreveu uma obra inteira sobre isso, que é a Ética Nicômaco. Então, não é que os filósofos anteriormente não perguntassem sobre isso,
Mas a resposta que eles davam é de que, tem problema não, Andressa, a resposta que eles davam é a seguinte, de que a felicidade humana está entrelaçada à justiça no âmbito da cidade. Então, eu só posso ter um indivíduo feliz se eu tenho uma polis, uma cidade, né, que funciona bem. O que os helenísticos vão fazer é dissociar a ideia de felicidade individual da felicidade do coletivo. E isso é muito interessante para nós, porque é exatamente o tempo que nós vivemos, né? Desde os filósofos helenísticos, então, desde 323 até essa aula online que a gente de ensino emergencial em meio à pandemia, em 2021, nós caminhamos por uma definição de felicidade que não está necessariamente atrelada à definição do outro e do coletivo, tá? Pode falar, Igor. Depois da morte de quem mesmo, você falou? Do Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia. Depois da morte do Alexandre o Grande. Isso, o Filipe da Macedônia. Aí passa de ser o quê para quê? Você falou também? Passamos da filosofia clássica para a filosofia helenística. O que é considerado filosofia clássica? Filosofia clássica é toda a filosofia que é praticada e criada nos séculos V e IV, tá? Até 323, porque 323 é século IV. Mas até 323 a gente pode dizer que Sócrates, Platão, Aristóteles, os primeiros cínicos, os primeiros estoicos, são todos considerados filosofia clássica, né? Aliás, falar filosofia clássica é um pouco pleonasmo, no seguinte sentido, a filosofia, desde o seu nascimento, desde Tales, até 323, que é o período helenístico, ela é considerada filosofia clássica. Porque quando a gente fala em história de período arcaico na Grécia, é o período pré-filosofia, antes da filosofia. Então, é o período das epopeias homéricas, né, dos textos de Hesíodo, do que nós chamamos hoje de mitologia. A partir do momento que a gente tem o primeiro filósofo, que é Tales de Mileto, isso coincide com o nascimento da democracia, que são todas aquelas reformas políticas que o Clístenes faz, né? Atenas a Grécia era uma cidade monárquica, né? Você tinha um rei, num esquema muito parecido com o do feudalismo, você tinha um rei que concentrava todo o poder, inclusive o poder religioso, educacional, moral, e você tinha as tribos, né, que a gente poderia dizer que se equivale aos feudos medievais. Então, esse rei, chamado Anax, ele coordenava toda a política, né? Cada feudozinho desse, né, a gente pode dizer, cada comunidadezinha desse, no período arcaico, ela vai se chamar ali, né, no arranjo da política, você vai ter nomes para cada cidadezinha. Essas cidadezinhas, em algum momento da história, lá pelo século 9 e 8 a.C., eles vão começar a se rebelar contra esse poder centralizador e vão criar o que a gente chama de poleis, ou cidades. Então, Atenas era uma tribo dessa, Esparta era outra tribo dessa, Corinto, enfim, várias outras cidades ali, que no começo da história da democracia, lá no século 7 e 8, não eram consideradas cidades, tal como nós, que temos prefeito, vereador, mas eram consideradas cidades-estado, ou seja, cidades que tinham soberania de país, sim, tinham seu próprio exército, enfim. Isso vai se desenvolver do século VIII, início da democracia, início dos Jogos Olímpicos, início da teoria da música, e início da filosofia, isso vai se caminhar, né, vai se desenvolver até 323. É claro que não é em 323, isso já vem em decadência, e em 323 isso se consolida. Mas em 323, com a morte de Alexandre, o que é produzido em termos de filosofia depois disso é considerado filosofia helenística e não filosofia clássica. Então, nós estamos no paradigma da filosofia helenística. Por que é filosofia helenística se o Império é romano? Né? Porque heleno, em grego, se fala heleno. Né? A palavra grego, por exemplo, está ali andando um grego, está ali andando um heleno. Heleno é a palavra grega para denominar a nacionalidade deles. Então, por que depois da perda do Império Grego para o Império Romano, continua se falando em filosofia helenística e não em filosofia romana? Porque, como eu disse na aula passada, quando os romanos eles capturam, né, quando eles invadem a Grécia, eles não invadem para destruir, eles invadem para assimilar a cultura.
É por isso que você vai ver lá na mitologia romana os mesmos deuses da mitologia grega. Você vai ver um monte de aglutinação, né, de aproveitamento dessa cultura e não de destruição dessa cultura, ok? Então, vamos lá, a partir de 323, então, nós estamos no contexto da filosofia helenística. Qual que é o marco dessa data? A morte de Alexandre o Grande. Você quer falar, Marcelo? Ah, é porque isso, o microfone está ligado. Isso. Se aparecer aí no vídeo também, fique à vontade, tá? Deixa eu ver se eu consigo, porque às vezes ele foi tomar um café, né? E não tá vendo que o microfone tá ligado. Isso acontece. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Isso, consegui. Então, vamos lá. A partir de 323, filosofia helenística, eu falei na primeira aula do ceticismo e do cinismo, fiquei de falar agora, anotem aí, do epicurismo e do estoicismo. Vou escrever aqui para vocês, tá? Nós vamos falar primeiro do estoicismo e logo em seguida do epicurismo. Ok? Estoicismo, então, para começar com o estoicismo. Tenham em mente o seguinte, para as duas correntes, inclusive para as outras duas da aula passada, descobrir qual é a melhor forma de viver é a principal questão. E o que é a felicidade. Então, nós precisamos saber o que faz o ser humano feliz para que a gente possa educar as crianças conforme esse modelo. Então, o que é a felicidade é uma questão central. Qual que é a diferença entre essa questão feita pelos helenísticos e essa mesma questão feita pelos filósofos clássicos? Os filósofos clássicos vão fazer depender a felicidade humana de uma boa ordem da cidade, da polis. Então, a ética individual nunca pode estar separada da ética cívica, da ética do todo, do coletivo. Para os helenistas, não. Você pode pensar a felicidade humana sem necessariamente pensar a felicidade da polis. Inclusive, tanto no estoicismo quanto no epicurismo, vai haver uma espécie de... como é que se diz? Vai haver uma espécie de... indiferença com relação à política, tá? É como se a política não fosse uma coisa tão importante assim, e, segundo Epicuro, a política é algo que traz aborrecimento, né? Então, ele vai dizer assim, olha, se o homem quiser ser feliz, quando ele fala homem, é homem e mulher, obviamente, se o ser humano quiser ser feliz, ele tem que fugir dos aborrecimentos, e não há nada que aborreça mais o indivíduo do que a política. Então, você vê a diferença que é com relação a Aristóteles, Platão, né? Esses filósofos não vão conceber a existência longe da prática política. E os helenistas vão. Deixa eu só responder a questão do Marcelo aqui. Ô, Marcelo, eu desliguei seu microfone, desculpa. Mas é porque estava dando interferência, tá? Desculpa. Pode ligar o microfone na hora que quiser. Eu gostaria de saber por que usaram a morte de Alexandre como marco dessa mudança. Não sei. Não faço ideia. Especificamente o porquê, eu não sei. O que eu posso te dizer é que é um período em que toda relação entre o mundo helenístico, o mundo romano e o mundo grego se rompe com a morte de Alexandre, porque Alexandre era o grande adorador de Atenas, né? Inclusive, ele manda construir a cidade em homenagem a ele, que era Alexandria, e a biblioteca maravilhosa, que tinha lá todos os papiros, todos os textos dos gregos, mas que, infelizmente, pegou fogo, né? Então, o Alexandre era um grande entusiasta. E com a morte dele, talvez houve um declínio, né, desses valores da polis grega, da polis da época do século V, e oficialmente passou a se chamar de outra forma. Provavelmente, Marcelo, isso aconteceu muito depois da morte de Alexandre, né? Esses períodos históricos, assim, eles são denominados muito tempo depois. A gente acha que é na hora, mas não é. Por exemplo, a gente divide a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? A Alta Idade Média são os primeiros séculos, que são considerados mais frutíferos, assim, mais ricos culturalmente. E a Baixa Idade Média, que seria já um período de declínio, que depois vai ser substituído pelo Renascimento. Mas isso não foi nomeado pelos medievais, foi nomeado muito tempo depois. Então, essas divisões da história são feitas depois. Mas, enfim, tanto os helenistas, os epicuristas, quanto os estoicistas vão se perguntar o que é a felicidade, tá? Então, tem vários textos deles se perguntando o que é a felicidade.
Como eu falei na aula passada, não só esses dois que eu estou falando agora, eles vão fazer uma união entre ética e física, tá? E todos eles são herdeiros do atomismo de Demócrito. O que isso significa? Significa que esses caras não estão muito interessados em pensar a vida após a morte. Eles não estão interessados em pensar a finitude do ponto de vista da eternidade. Porque, como materialistas, eles acreditam que acabando a matéria, né, acabando com a morte a matéria, acabou todo o sofrimento. Então, tem várias frases, né, por exemplo, do Epicuro, do Sêneca, né, do Cícero, né, tem várias frases que se parecem muito com aquela literatura que a gente conhece muito aqui em Vila Rica, aqui em Ouro Preto, que é aquela ideia do carpe diem, né, do aproveite o dia. Aproveite o seu dia, porque não há nada para fazer quanto ao passado, nem nada para fazer quanto ao futuro. Então, viva o presente, né? Memento mori, né? Lembre-se o tempo todo que você vai morrer, que é um tipo de literatura que é recuperada aí no século XVIII, XIX, mais propriamente no XVIII, mas que já aparece nos epicuristas, né? Então, eles vão, do ponto de vista da física, eles vão ter uma perspectiva materialista, e isso vai dar um desdobramento e uma consequência para as suas doutrinas éticas. Todo mundo aqui pode entender e pressupor que quando a gente está falando de ética, nós estamos falando dos desdobramentos práticos de uma doutrina filosófica, né? Então, quando eu falo de ética platônica, ética aristotélica, sempre diz respeito àquilo que nós devemos fazer para ser felizes, né? O que é felicidade hoje? A gente pode perguntar, né? A gente continua sem saber. Se alguém souber aqui a resposta, por favor, botar no chat aí, que nós vamos depois entrar em contato para publicar um livro. Então, se a gente não for coach, se a gente não for escritor de autoajuda, né? Se a gente se dedicar realmente à busca de um saber que é sólido, que é fruto de pesquisa, a gente não sabe o que é felicidade, né? Se alguém souber aí, me desculpa, eu estou muito curiosa, mas por que eu estou falando isso? Olha, todos esses filósofos vão tentar construir teorias sofisticadas de como que nós atingimos a felicidade. Qual que é a importância para eles? A importância é, se eu souber o que é a felicidade, ou qual é o modo de vida mais feliz, eu vou orientar a minha existência conforme esse modo. Então, vamos lá. Sei que a gente não ia falar de Aristóteles, mas vamos pensar em Aristóteles. Nesse livro aqui, ó, lá na Ética Nicômaco, cerca de 100 anos, não, 100 não, cerca de 50 anos antes da morte de Alexandre, o Aristóteles escreve um livro chamado Ética Nicômaco. Nicômaco era o filho dele, ele escreveu um livro de presente, né? A gente dá Lego, dá dinheiro, o cara escreveu uma ética para ele. Deixa eu ver, aqui, tá aqui. Então, ele escreveu esse livro aqui para ele, ó, né? A Ética Nicômaco. E como é que a Ética Nicômaco desenvolve o conceito de felicidade? Felicidade em grego, a gente chama de eudaimonia. O que é eudaimonia para Aristóteles? Depois de muito refletir, argumentar, escrever, falar da importância dos amigos, da importância dos bens materiais, tal, ele chega a uma conclusão. Ele diz, olha, só pode ser virtuoso, só pode ser feliz quem é virtuoso. Só que quando ele diz isso, da virtude, ele fala assim, mas existem dois tipos de virtude. Existe uma virtude ética e existe uma virtude dianoética. Vou traduzir. A virtude ética é você saber agir bem. Agir bem, agir com coragem, agir com diligência, não ficar titubeando demais, se vai, se não vai, você ter sabedoria prática. É aquela pessoa que sabe resolver os problemas, que sabe resolver as situações, que sabe se virar, né? Essa inteligência prática, ela é requerida como virtude filosófica, como virtude necessária para a felicidade. Virtude dianoética é inteligência intelectual. Sim, é redundante, mas é isso. Virtude dianoética é você saber pensar. Então, a primeira coisa para Aristóteles para você ser feliz, você tem que saber pensar e tem que saber agir bem. Só que ele vai dizer o seguinte, para saber agir bem, eu preciso pensar. E para saber pensar, eu preciso agir bem. Então, se estabelece aí um círculo de dependência. Vamos ver se a gente concorda com Aristóteles, né? Antes da gente discordar de um autor, a gente tem que tentar entender e dar crédito para ele. Ele vai dizer o seguinte, a virtude é um hábito.
Ou seja, é uma repetição, igual escovar dente. Você tem que repetir, não tem? Então, se eu quiser me habituar a escovar dente, eu tenho que ir naquele começo lá, quando eu tenho 4, 5, 6 anos, eu tenho que baixar a cabeça para minha mãe quando grita comigo, falando para eu escovar dente e escovar dente. No começo não é agradável. Mas vai chegar um momento, se a coisa der certo, vai chegar um momento que se você for dormir sem escovar dente, porque sua escova sumiu, ou porque você está na casa de um amigo, você vai se sentir mal. Então, esse é o processo de aquisição de hábito, né? Então, ele requer repetição, mas você só vai repetir se você tiver uma orientação prévia, ou um exemplo bom a seguir, ou uma educação familiar, tal. Você não consegue instaurar um hábito apenas pela racionalidade. Essa é a ideia do Aristóteles. E isso é muito interessante para nós que estudamos filosofia da educação. Você não consegue fazer um aluno ter o hábito de estudar, por exemplo, só construindo discursos maravilhosos de como é bom estudar. Isso não existe. Alguém quer dar um testemunho aqui para mim? Que tipo de hábito você consegue só pelo discurso? Que tipo de texto de coach que vai te fazer mudar de hábito? Tudo bem, na hora que você lê é bonito. Na hora que você lê, dá aquele impacto, né? Seja você mesmo, ame a si mesmo, né? Agora está muito na moda, porque nós estamos, felizmente, num período da história que é antipatriarcado, né? Que é pró-mulheres, pró-direito das mulheres. É muito comum a gente ver um meme assim, ó, sobre relacionamento abusivo. Né? Aí o meme diz assim: olhe-se no espelho, veja como você é legal, veja como você merece uma pessoa melhor do que a que está aí com você, te chantageando, né? Sei lá, te fazendo se sentir menor, esse cara é um narcisista, larga ele. Vocês acham, sejam sinceros comigo, vocês acham que um discurso desse é capaz de mudar o indivíduo? Responde aí no chat. O que vocês acham? O Alexandre, acho que não. O Rodrigo, acho que não. Ronaldo, acho que não. Jamais. Sabe por quê, gente? Se fosse capaz, a gente não precisava de psicanalista, a gente não precisava de psiquiatra, a gente não precisava de cadeia para feminicídio. Sabe por quê? Se a gente fosse capaz de mudar o nosso comportamento pela informação que chega através de um texto para a gente ler, precisava de um monte de medida corretiva que chega, né, depois que o sujeito não tem mais controle. Então, é muito complicado. É claro, existem leituras que modificam a gente. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Tem leituras que fazem a gente, por exemplo, pode ser de literatura, de psicologia, do que for, de física, de geografia. Tem leituras que nos levam a pensar. Mas o que o Aristóteles descobriu lá no século IV a.C., que continua valendo até hoje, é que há um abismo, há um hiato, né, entre a informação, do modo como ela é recebida por nós pela racionalidade, e o fato de que eu efetivamente vou colocar aquilo em prática. Quando Aristóteles diz que o hábito é fundamental na virtude, ele está dizendo, olha, nós não somos tão racionais assim, nós somos muito animais também. E o animal precisa ser, de certa maneira, condicionado. Então, vamos condicionar. Como é que você condiciona? Pelos bons exemplos, né? Tá, você tem certeza que o bom exemplo é bom mesmo? Talvez não seja, vai depender da cultura. Mas, como professores, né? Como é que você convence um aluno seu que estudar é prazeroso? Porque no começo, estudar não é prazeroso. No começo, estudar é tão desprazeroso quanto aprender a escovar dente. Mas você começa a sentir que a partir de um momento da aquisição do hábito, ele começa a te dar um retorno. A virtude paga o seu prêmio, né? Assim como o vício também paga o seu prêmio. Quando você está enchendo a cara de bebida, né? Na hora que você está enchendo a cara de bebida é ótimo. É maravilhoso, você fica bêbada, seu superego se dissolve, suas repressões acabam, você começa a ter coragem de falar para os outros o que você pensa. É maravilhoso. Mas no outro dia, ela te cobra um preço. Esse preço pode ser a vergonha de você ter falado coisa que você não queria falar, pode ser a ressaca, pode ser seu fígado à beira de falência, né? Enfim, um carro que você não precisa, que bom, porque você já deve ter feito análise, né? Eu preciso de muito álcool para falar o que eu penso, exceto quando eu estou dando aula, aí eu falo o que eu penso. Mas, enfim, veja, o vício cobra o preço depois. Ele dá o prazer antes e cobra o preço depois. A virtude é o contrário. Ela cobra o preço antes e ela te dá o benefício depois.
Então, mas o Aristóteles identificou que tanto no vício quanto na virtude, o papel do hábito é fundamental, né? A gente não aprende a beber no primeiro copo de cerveja. A gente aprende a beber depois do terceiro, quarto porre que a gente toma, né? Então, é preciso que a gente se esforce, tanto para ter um vício, quanto para ter uma virtude. Nesse sentido, os filósofos anteriores aos helenísticos vão pensar, olha, o que é a felicidade? É a junção dessas duas virtudes, e essas duas virtudes, elas têm uma consequência na polis, porque uma cidade formada de muitas pessoas equilibradas vai dar um governo equilibrado. Os helenistas vão romper com isso, tá? Eles não vão acreditar nisso mais, e depois deles não acreditarem nisso mais, eles vão em busca por uma definição de virtude. Então, é preciso saber o que é a virtude para que a gente possa ser feliz, igual os clássicos queriam. E aí, os estoicos vão ter algumas dicas para a gente ser feliz, né? Assim, uma delas, que até dá origem para o adjetivo até hoje, né? Vocês já ouviram isso? Alguém chamar o outro de estoico? Mas, cara, você está sendo muito estoico. Alguém já ouviu falar nisso? Um adjetivo mesmo. Não. Não. Então, assim, por exemplo, o Marcelo, assim, alguém acaba de me dar uma notícia, tipo assim, Venúncia, o seu carro que está estacionado lá fora foi encontrado pegando fogo. Aí eu respondo assim, vamos ver. Isso é ser estoico. Ser estoico é internalizar de tal forma as suas emoções num cálculo de equilíbrio e de temperança que você não se deixa abalar. Mas aí eu poderia voltar naquele mesmo discurso, uma informação não muda o comportamento, mas no caso do estoico não é uma informação, eles tinham exercício para isso. Eles praticavam exercícios de controle das paixões. Né? Então, havia toda uma teoria e uma pressuposição de que feliz é o sujeito temperante. Então, se a gente escrever aqui, por exemplo, o que é temperante, né? Parece com qual palavra? Um tempero, né? Tempero de comida. O temperante é aquele que consegue equilibrar as paixões, né, os desejos, com a sua razão. Não é que ele não vive as paixões, mas ele consegue temperar. Se eu pudesse chamar Freud aqui para o diálogo, ele consegue reprimir. Né? Então, ele tem temperança. Ele consegue escolher racionalmente, apesar de ele não abrir mão das suas paixões. Então, esse exercício, que é um exercício que vai levar o sujeito até a ataraxia, que é o sujeito se controlar diante de situações adversas, pensando na seguinte máxima: nada que esteja além do meu poder para resolver, ou que esteja aquém da minha vontade para resolver, deve me abalar. E é por isso que os estoicos vão dizer, a gente não deve temer a morte, né, porque como eles eram materialistas, né, seguiam a filosofia de Demócrito, com o fim da vida, cessa a dor. E se cessa a dor, nós não temos com o que nos preocupar. Óbvio que a morte do outro é aterrorizante, né? Porque o outro morre, cessa a dor do outro, mas a sua começa. Mas em relação à morte de si mesmo, você pode ficar tranquilo, porque quando cessar a vida, cessa a dor e você não sente mais nada. Quer dizer, esse era um dos argumentos, né? Mas você tem vários outros exercícios que os estoicos faziam para poder controlar essas paixões. Só para vocês terem uma ideia, para vocês pesquisarem, porque essa aula é só um convite, né? O primeiro estoico se chamava Zenão, tá? Não confundir com o Zenão de Eleia, que era o dialético, esse é um outro Zenão, Zenão de Sício, que é a cidade dele. E depois, no período romano, aí sim já tem um famoso, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Sêneca, né? Então, vocês podem procurar aí no Google, por exemplo, frases do Sêneca, frases do Zenão, né, que são todas frases que levam a essa ideia de que a gente tem que ter uma espécie de, ele vai dizer, apatia, né? O que é esse apatia? Em grego, gente, toda vez que vocês virem uma palavra dessa, esse A aí é igual a não, tá? O A é não. E patia vem de paté, que significa paixões. Daí a palavra patológico, né? Patológico, estudo das paixões, estudo das paté, das paixões. Então, qual que é o objetivo do estoico? A apatia. Tem o termo técnico aqui, vê, ó, vou colocar aqui para vocês.
Eu coloquei só frases estoicas. Apatia. Quer ver? Só um minutinho, tá? Por isso que eles não vão gostar da política, porque a política causa, segundo eles, um rebuliço das paixões. Você fica muito estressado. E a gente não pode discordar dele no momento desse. Realmente tem hora que dá vontade de não pensar mais em política, né? Olha só, posso ler? Cadê vocês? Ah, tá. Estão me escutando, né? Tá. Eu vou ler aqui um trecho do Epíteto, que foi um ex-escravo que depois virou filósofo e era um filósofo estoico. Das coisas existentes, algumas são do nosso encargo, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo e a repulsa. Em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. Em suma, tudo quanto não seja ação nossa. E aí, a questão é, se não é da minha alçada resolver, eu não posso me estressar e me preocupar. Eu não devo me estressar e me preocupar. Eu só devo me preocupar com aquilo que eu posso resolver. E o que eu posso resolver são as minhas paixões, não a paixão do outro. Né? Tem uma outra frase aqui que é interessante, do Marco Aurélio, que é outro filósofo estoico. Olha só como eles tratavam de coisas práticas, tá? E não só da questão da polis, coisas individuais. Olha, tampouco posso me exacerbar com um parente, nem odiá-lo, pois nascemos para a ação conjunta, como os pés, as mãos, como as pálpebras. Essa citação que está um pouco fora de contexto, mas é porque para o Marco Aurélio, a ideia é de que nós não temos motivo nem para amar demais e nem para odiar demais um ser humano, porque nenhum é digno de muito amor, no sentido de que nenhum é tão maior do que os deuses, eles não eram ateus, sabe? Ateu a gente só vai ver no século XIX, né? Não tem ateu nessa época, né? No século 3, 4, 2 depois de Cristo. Ele vai dizer, olha, o que nós não devemos invejar nenhum ser humano, porque ninguém é bom demais para ser invejado, e aí nós não devemos odiar ninguém, porque pelo mesmo motivo, porque ninguém é tão bom, né, que precisa ser odiado. Ninguém é tão melhor do que nós que precisa ser odiado. Estamos no mesmo barco, que é um barco de dor e sofrimento, de suportabilidade da existência, e não há motivo para esse tipo de ódio. E aí diz assim, ó, se te custa suportar alguma coisa, é porque esqueceres que tudo ocorre de acordo com a natureza universal. Olha só, então, o que que os... somos iguais. E o que o Marco Aurélio está dizendo? Você está numa situação horrível, horrível. O que é mais horrível na vida? Eu não imagino uma coisa mais horrível do que perder um filho. Para quem tem filho, né? Para quem nunca tem um filho, isso não é possível. Mas para quem tem filho, a pior coisa no mundo seria, talvez, perder um filho. Mas você está nessa merda. Você está nessa situação de merda. Você é o primeiro que perdeu o filho, né? Você é o único que perdeu o filho. Você é o último que perdeu o filho, ninguém mais vai perder depois de você? Não. E as pessoas encontram muito consolo nisso. Né? Qual que é a regra universal da natureza nesse assunto? Os pais morrerem antes dos filhos. Mas pode ocorrer o contrário, os filhos morrerem antes dos pais. E isso acontece só com um indivíduo? Não, isso acontece em alguns casos. Então, pensar que todos nós respeitamos as mesmas regras da natureza é algo que pode aliviar o sentimento. Mas aí eu volto naquela primeira crítica que eu fiz quando comecei a aula. Isso é capaz de acalmar um coração? Só isso? Não. Só uma frase dessa edificante, não. Mas é por isso que eu queria falar para vocês que a filosofia helenística, ela não é uma filosofia de leitura. Ela não é uma filosofia de ler textos filosóficos e fazer faculdade de filosofia helenística. Ela é um modo de vida. É uma prática. É tipo essas seitas. Não tem essas seitas que o sujeito veste uma roupa diferente, que ele fica lá dentro do mosteiro não sei quantos anos, né? Que ele vai ser iniciado. Então, os gregos todos têm esse perfil de filosofia. Quando a gente fala da Academia de Platão, do Liceu de Aristóteles, do Jardim de Epicuro, né? Da escola de Zenão, a gente está falando de uma escola que não é uma escola teórica, é uma escola teórico-prática. Então, as pessoas saem das suas casas, vão morar naquele lugar, igual seminário de teologia, né, e filosofia. É um modo de vida, não é só um discurso. E por isso ele não está tão descolado assim do comportamento, ok? Agora, vai ter que dar tempo, eu vou falar, se não der tempo, eu gravo o vídeo do Epicuro. O Epicuro era
da mesma época que o Zenão, tá? Só que ele partindo do mesmo princípio da física, do materialismo de Demócrito, ele vai criar uma outra filosofia. Ele vai dizer assim, olha, nós não devemos nos privarmos dos prazeres, porque a única coisa que é certa, né, a única coisa de certo que nós temos é a morte e os prazeres enquanto vivo. As dores e os prazeres, obviamente. Nós nos educamos a transportar as dores da vida, sabendo que ela dói. Não é sabendo que você pode fazer alguma coisa qualquer para que a dor não venha. Essa é a diferença. Porque você pode fazer um curso de coach lá, ou um treinamento na firma, e que eles vão dizer assim, olha, você tem que fazer afirmações positivas, porque quando você faz afirmações positivas, a palavra tem força, e você vai atrair coisas boas para a sua vida. Um grego jamais diria isso, porque ele não vê as coisas ruins da vida como algo que esteja ao nosso controle. É uma tiqué, é uma sorte, né? Então, no sentido amplo, Marcelo, é uma sorte, não está no seu controle. E se não está no seu controle, não adianta você querer que ela não aconteça, mas adianta muito você saber lidar com ela quando ela acontecer. Então, seria uma espécie de terapia da alma para que você se conforme ao universo, se conforme com as regras da natureza. E as regras da natureza incluem sofrimento, dor, decepção, frustração do desejo, né? Então, quando você aquieta, você internaliza a ideia de que nem tudo está no seu controle e de que vários acasos podem te trazer dor e sofrimento, né? Talvez aí é possível que você aprenda a viver com menos expectativas, né, frustrantes. O sentimento é mais intenso que o pensamento, sim. Mas esses prazeres que o Epicuro está falando, que a gente tem que ter uma vida de prazeres, são os prazeres intelectuais. Os prazeres do sexo, os prazeres da bebida também. Mas primeiro, antes deles, os prazeres intelectuais. Porque se você tiver cultivado a virtude da temperança, por exemplo, você não vai se entregar aos prazeres da comida infinitamente. Os gregos eram muito preocupados com o corpo, né? Com a saúde do corpo. A medicina hipocrática, que é a medicina do século VI, é uma medicina que é baseada nos alimentos. Então, se você come mal, você vai ficar doente. É preciso, então, ter uma temperança com relação àquilo que você escolhe para se alimentar, porque se você não tiver essa temperança, você vai adoecer. É legal essa citação, essa ilustra bem, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. É bem coach, né? É bem autoajuda. Mas quando você vai ler os textos do Epicuro, você vai ver que ele faz decorrer isso lá da física, né? Da teoria das mônadas, né? Do Klineman, que é... Não é, porque, claro que a gente pega a frase assim, né, igual eu tô lendo para você, igual a Ana colocou aí, parece meio solto, mas tem a ver com uma dieta da existência, sabe? Dieta que você tem que comer limitadamente, você tem que escolher a alimentação, você tem que escolher o clima que você vai viver, né, muito próximo ao que o Nietzsche falava, você tem que saber onde te faz bem viver, e em meio a que você vive melhor, onde você pode desenvolver melhor suas potências. Então, isso tudo contribui para uma boa dieta da existência, né, a ponto de você poder estar mais próximo daquilo que você considera ser felicidade. Então, não é, apesar de não ser uma felicidade ligada à vida política, não é uma felicidade, por exemplo, assim, a Venúncia tem um conceito de felicidade, o Bruno tem outra, a Thaís tem outra, a Laura tem outra. Não. É um tipo de felicidade individual, mas que não é particular no sentido de cada um encontra a sua. Existe aí uma ideia de natureza humana, uma ideia de ser humano, né, de como ele funciona e do que é melhor para ele. Nesse sentido, o melhor para ele, já que eu não posso mais atuar na polis, né, porque eu perdi a soberania política, o jeito melhor de eu pensar a minha felicidade é pensar no controle das minhas paixões. Eu diria assim, como sofrer menos? Não é nem o que é ser feliz, mas como sofrer menos? Controlando as paixões. Então, essa é a ideia, né, da educação do desejo, da educação das paixões. Você pode pensar, por exemplo, qual que é o papel da escola hoje? Né? Vocês já leram lá no segundo período? Ah, vocês estão no primeiro período, né? Vocês já leram Weber? Peraí, deixa eu digitar aqui. Tá acabando, viu, gente? Vocês já leram Weber? Alguém já leu? Então, qual que é o papel da escola? Ensinar? Não. O papel da escola não é ensinar, segundo Weber. O papel da escola é socializar. Né?
socializar. Ou seja, é você encontrar com outras pessoas, você ver o diferente, você, por exemplo, aprender a ficar numa fila, você aprender a ter educação para conversar com outra pessoa, você ser castrado quanto ao fato de que você não pode realizar todos os seus desejos, porque tem a sua vez de falar, tem a sua vez de comer, tem a sua vez de fazer algo, né? Tem o horário para ir ao banheiro. Então, o papel da escola é socializar, é transformar o sujeito bruto num sujeito viável, né? A gente poderia dizer assim. Para Epicuro, para Zenão, para as filosofias helenistas, o papel de uma escola, né, é mais do que socializar, é saber ensinar para o sujeito esse controle das paixões, que é a maior escravidão para o sujeito, segundo eles. Né, você ter aquela ideia de grandeza, você se achar injustiçado em todos os sentidos, um controle das paixões, né, que tem um alcance político pequeno, porque eles vão abandonar e vão falar mal da política, mas que tem um alcance pessoal bom. Mas não confundam isso com resignação, tá? Não é resignação. Não é o sujeito ser resignado. É ele entender que existe um limite para o desejo dele. E que se ele educar o corpo para algo que é mais equilibrado, ele vai sofrer menos. É nesse sentido. Ok? Façam perguntas para mim. Hoje nem ninguém quis aparecer com a cara aí. Então, vai, e isso é uma leitura muito equivocada da história da filosofia, porque os epicuristas vão ser chamados de hedonistas. Hedonistas, Alexandre, vem da palavra redoné. Redoné é prazer. Então, eles achavam que os epicuristas só queriam viver o instante, o prazer. Mas, na verdade, não era isso. A filosofia epicurista vai dizer que você tem que ter algum prazer para adquirir o hábito. Você não pode adquirir o hábito em meio a nenhum prazer. Mas que o objetivo final desse hábito, né, da educação, é você justamente ter um controle maior sobre os prazeres. Saber aquilo que ele lhe dá de positivo, de bom, sem causar mal a ninguém, e também saber aquilo que ele, naquilo que ele te prejudica. Então, esse controle dos prazeres, ele pode parecer à primeira vista uma interdição, uma proibição, mas não. Segundo Epicuro, ele é uma sabedoria que vai te indicar, por exemplo, quais são os bons prazeres, que ele vai chamar de prazeres naturais e prazeres violentos. Né? Então, entre os prazeres naturais, ler, estudar, dialogar, os amigos, né? A bebida até um certo ponto, porque você tem que saber beber também. Né, os gregos, quando se reuniam lá do século 7, 6, eles iam fazer um banquete, e aí, antes de começar o banquete, que era regado a vinho, eles definiam o assunto do debate. Então, o assunto poderia ser o quê? A polis, corrida de cavalo, o amor. Então, dependendo do assunto e da seriedade que ele precisava, né, assim, que ele requeria, eles definiam quantos % de água ia no copo de vinho. Eles tinham uma mania de misturar água com vinho, para poder controlar a embriaguez. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, a gente sabe que a tragédia grega, né, que é o teatro grego, só nasceu por causa da embriaguez. A embriaguez também dá frutos, né? Seria muito carolismo nosso falar que a embriaguez não dá frutos, mas é um fruto que é perigosíssimo. Porque ao mesmo tempo que ele dá frutos, possivelmente, né, ele tem potência para dar frutos, ele tem uma potência para pulsão de morte. Né? E aí entra já a psicanálise. Um vício, ele está ligado à pulsão de morte. Mas é uma pulsão de morte que muitas vezes não tem noção da sua pulsão de morte. O sujeito está só querendo ter mais prazer. E ele não sabe que ali no final daquele mais e mais pode ter, por exemplo, uma pulsão, tem uma pulsão de morte que tem a ver com extermínio, por exemplo. A gente sabe que o vício tem essa característica. O sujeito está caminhando de alguma forma por uma deterioração, né, que ele não tem controle sobre ela, mas que em certo sentido, ou até certo ponto, causa prazer. Se o vício não causasse prazer, ele jamais seria vício, né? Se usar uma droga, por exemplo, não lícita, ou lícita, né, o álcool, cigarro, cocaína, maconha, qualquer droga, né, se num dos processos do uso de uma droga ela não causasse bastante prazer, provavelmente ela não seria uma droga, porque o sujeito não se viciaria, né? Ninguém se vicia em chá de boldo, né? Não existe isso. Não há um efeito alucinógeno, ou de transformação da mente, ou de prazer físico, corporal, que faça o sujeito repetir esse hábito, né? Por isso que é difícil adquirir virtude e fácil adquirir vício. Porque o vício,
ele te dá o vício, ele te dá a satisfação imediata, né? Ele te dá imediatamente a satisfação. A virtude não, ela te dá a satisfação depois. Como é prazeroso, por exemplo, você, depois que você insiste em ler um texto que você não está entendendo, aí de repente você entende, né? Você tem aquela compreensão. Não precisa ser um texto, não, pode ser uma equação, né? Pode ser um problema da física, né? Mas isso vem na hora, o prazer? Não, ele vem depois de você fazer um exercício terrível para superar a vontade que seu corpo está de pular na cama e dormir. Então, esses mecanismos são interessantes. Muita influência, muita influência. O estoicismo é uma das bases filosóficas do cristianismo. Essa ideia da aceitação, né, de que você tem que internalizar os seus sentimentos, de que você tem que guardar para si, né, que você pode estar morrendo por dentro, mas a sua afeição de fora não precisa transparecer, né? Quer dizer, o fato de Cristo lá, né, num dos episódios de Cristo, né, que ele apanhou de uma face, né, ele deu a outra face, quer dizer, nada me perturba. Sabe aquela ideia do nada me perturba? Tem também uma influência lá do hinduísmo, né? Tem uma influência também de todo tipo de religião que tem alguma coisa calcada na meditação, né? De estados alterados da mente. Os estoicos chegavam a fazer exercícios de estados alterados da mente. É preciso controlar, é preciso, né? Enfim, né? Um estoico odiaria uma cena histérica, por exemplo, né? Uma cena de gritaria. Não quero falar de política aqui, não, porque eu não sei qual que é a orientação de vocês, mas como documento histórico, tem uma entrevista que a ex-presidenta Dilma Rousseff dá para Mariana Godoy, tá? A entrevistadora se chama Mariana Godoy. É uma entrevista de 2 minutos, que ela pergunta para ela, Mariana Godoy, pergunta para ela se ela chorava quando ela era torturada na ditadura. E a Dilma Rousseff dá uma resposta cética, estoica. Ela fala assim, não chorava, porque ali eu não podia mostrar fraqueza. E não precisa chorar para sofrer, é possível sofrer sem chorar, né? Isso é uma resposta tipicamente estoica, né? Imagina, eu choraria de berrar, mas, enfim, tem gente que é assim, né? E há uma sabedoria nisso, há um trabalho do intelecto nisso, não só do intelecto, mas do hábito, né? Eu acho que essa é a base da nossa aula hoje, foi nisso que eu me inspirei, e eu acho que isso foi legal para a gente conversar. O hábito não é necessariamente racional, você precisa repetir para poder internalizar. Pensem aí em qual hábito vocês estão precisando repetir para internalizar. Que não é pela razão só que vocês vão fazer isso, nem... É também, né? É bom quando alguém fala assim, ó, faz isso, faz aquilo. Você escuta o seu terapeuta falar, você escuta sua mãe falar, o namorada, mas, na verdade, você tem que dar o primeiro passo, guardar dinheiro, tudo. Você tem que dar o primeiro passo e você tem que ter uma dose extra de disciplina meio irracional, meio assim de... Sabe aquela coisa de comportamento de caserna? Tipo, eu vou fazer, eu detesto fazer, mas eu vou fazer, até eu me acostumar. E depois eu vou colher os frutos. A educação é um pouco isso. Eu também, Letícia, tem vários. Muitos. Mas a gente consegue, viu? A gente consegue. Então tá bom, queridos. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu acho que eu fiquei um pouco fora de foco hoje, porque minha bebê tá gritando lá fora, e aí eu não consigo me concentrar. E isso é irracional, tá vendo? Dá tchau aí pra mim, todo mundo. Boa noite. Boa noite, Anúcia. Boa noite a todos. Boa noite, turma. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.